Pessoal do novo ensino médio, aqui quem vos fala é a professora Betânia. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e que seus familiares também estejam bem. Então hoje, na nossa aula de projeto de vida, nós daremos início a uma sequência onde nós vamos falar sobre as emoções, pois são elas que caminham juntinho conosco e que, para vivermos bem, precisamos entendê-las e também aprender a administrá-las. Então vamos lá? Observando estas duas imagens, o que nós podemos entender? O que elas nos dizem? O que elas representam, né? Bom, essas duas imagens representam a primeira emoção que nós vamos tentar entender, que é o medo. Se a gente for observar, na primeira imagem, vemos uma pessoa mostrando apenas um dos olhos, tentando se esconder de algo. Na segunda imagem, uma pessoa com o olhar angustiado e apresentando como se tivesse muito angustiada, né, com muito medo. Mas afinal, né, o que é o medo, né? O que seria essa emoção que nos ronda a todo momento, né, e que nos faz ficarmos muitas vezes paralisados? Em linhas gerais, medo é uma emoção que surge quando queremos nos proteger de algo real ou fantasioso que nos faz sentir em perigo, né? Então, esses medos, eles podem ser reais, né? Como, por exemplo, você ter medo de uma barata, né? Você ter medo de um rato, né? Que é algo, aliás, que está ali na sua frente. Mas esse medo também pode ser fantasioso, né? Você pode ter medo, digamos, do futuro, né? Do que vai acontecer amanhã. E esse medo é fantasioso justamente porque o amanhã é o futuro, ainda não chegou. Então você está tendo medo de algo, né, que ainda vai acontecer. Então, vamos conversar mais um pouquinho, né? Falar dessa emoção que está presente no nosso dia a dia. Vamos lá? Então, ao ouvir esses questionamentos, né, eu peço que vocês reflitam um pouco sobre cada um deles. Não precisa escrever nada no seu caderno, é só para você refletir. Então, vamos lá ao primeiro questionamento. E você? Já sentiu medo de alguma coisa, de algo? Já sentiu medo em sua vida? O que fez você sentir medo? Outro questionamento. Você conseguiu superar esse medo que sentia? Como você fez para superar? E o último questionamento diz assim: atualmente, o que lhe causa medo? Né? Então, esses são apenas alguns dos questionamentos, né, que nos fazem refletir sobre essa emoção, que é o medo. Bom, aqui nós temos uma frase, né, de Esther Alves que diz assim: sentir medo é normal, mas não deixe ditar suas emoções. Em outras palavras, sentir medo só se torna algo ruim para nós quando deixamos que essa emoção seja algo que norteia nossas ações. Ou seja, você deixa de viver sua vida, tomar decisões, porque tem medo. Aqui nós temos a letra da canção do Medo, né? Que foi composta por Gianfrancesco Guarnieri e por Toquinho e diz assim: medo, tenho medo, muito medo. Se o desejo é forte de ver minha vida se modificar, tenho medo, muito medo. Se a saudade é grande da noite sagrada em que eu quis amar, vem a vontade de crescer, vem a vontade de gritar. Aí fecho os olhos, tranco a porta, calo a boca para me guardar. Medo, tenho medo, muito medo. Quando vem a vida e obriga a gente a se decidir, tenho medo, muito medo, de enfrentar a morte e a má sorte, e eu tenho medo de seguir. Vem a vontade de viver, vem a coragem de sorrir. Aí eu fecho os olhos, tranco o riso, calo a boca para prosseguir. Então, aí nós temos a letra da canção do Medo. E agora, dando continuidade, né, nós temos alguns questionamentos sobre a letra dessa canção, que você acabou de escutar.
né? E eu vou pedir que vocês apenas respondam a esses questionamentos nos cadernos de vocês. Não precisa copiar as perguntas. Simplesmente responder aos questionamentos. O primeiro diz assim: na canção do medo, destaque 2 medos descritos por Toquinho, né? Então, você vai lá, reler a letra, né? E você vai encontrar 2 medos que são citados pelo compositor dessa música, dessa letra dessa música. O segundo questionamento diz o seguinte: qual o significado dos versos? Medo, tenho medo, muito medo. Quando vem a vida e obriga a gente a se decidir, né? Então, qual o significado desses versos? O que é que ele tem a ver, né, com a sua vida? O que é que ele está querendo dizer nesses versos? O terceiro questionamento: diante da pandemia que estamos vivenciando, você sente algum medo? Qual? Né? Então, esse momento de pandemia, né, um momento em que o medo ele está presente, né, na vida das pessoas, seja o medo da pessoa adquirir esse vírus, seja o medo de um familiar passar por essa situação, seja o medo da morte, seja o medo de não surgir logo a cura, não surgir a vacina. Então, qual o medo que você tem mediante essa pandemia? A quarta questão: e você? Já passou por alguma situação em que precisou tomar uma decisão muito importante? Você teve medo? Comente. Então, se a gente for observar, lá na letra da canção, né, fala na questão de você sentir medo de tomar alguma decisão. E você? Já teve que tomar alguma decisão e você ficou com medo, né? Comente, né, esse medo que você teve. A quinta questão: como você procura superar seus medos? Bom, a gente sabe que os medos, eles existem, eles são reais, eles são imaginários, né? Mas que para a gente viver bem, a gente precisa aprender a superar esse medo. E essa superação, ela às vezes leva um prazo, né? Às vezes é a curto prazo, ou seja, você consegue superar logo esses medos. Você pode também superar esses medos a médio prazo, né? Onde você vai ter um tempinho a mais para conseguir superar. E a longo prazo, né? Quando você vai levar um bom tempo para poder você superar esses medos. Então, você procura superar esses medos, né? O importante é nós tentarmos superar os medos. Você procura superá-los? E a gente, né, conclui a nossa aula de hoje, né, com a frase do Augusto Cury, que é um autor que eu admiro muito, que eu gosto muito. E essa frase dele diz assim: jamais permita que o medo paralise sua liberdade e encanto pela vida. Use-o para se construir e não para se destruir. Augusto Cury, né? Então, que o medo, né, ele não nos impeça de caminhar, não nos impeça de viver a nossa vida, né? Então, obrigada e até a nossa próxima aula.